Tá, eu começo a estudar patrística e eu percebo que tudo que os cristãos faziam naquela época é a mesma coisa que a Igreja Católica faz até hoje, todos os sacramentos. E daí eu descubro o sacramento da confissão. Todos os cristãos daquela época também se confessavam. Meu Deus, isso é extraordinário. Mas como que eu vou fazer isso? Como eu vou chegar para um padre e vou falar? E o que eu vou falar para ele? O padre não vai querer me ouvir. O padre pode contar todos os meus pecados. Meu Deus, o que eu vou fazer? Vem comigo! Salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Silvana e hoje eu vou falar com você sobre o sacramento da confissão. Para que você possa entender o que é o sacramento da confissão, você precisa entender que a sua alma está em pecado mortal. O que seria esse pecado mortal? Tudo aquilo que te afasta de Deus e que fere os 10 mandamentos. Esta é a doutrina católica. E para que um pecado seja considerado pecado mortal, ele tem que ter 3 requisitos, ou seja, gravidade, pleno conhecimento e deliberação. O que seria essa gravidade? A gravidade significa que o pecado ele precisa ser tão grave que ele se torna um pecado mortal e ofende a Deus. Deliberação significa que mesmo você sabendo que aquilo é um pecado mortal, ainda assim você vai lá e comete aquele pecado. E pleno conhecimento é quando você sabe que aquele pecado, ele é um pecado mortal. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está pecando contra a castidade. Um exemplo, a masturbação. A masturbação para a Igreja Católica é considerada um pecado grave, um pecado mortal. Então você sabe que a masturbação é um pecado grave, você tem pleno conhecimento que ele tem pleno consentimento de que a masturbação é um pecado, mas ainda assim você vai praticar, e você sabe também da gravidade do quanto você está ofendendo a Deus. Mas mesmo assim você vai lá e pratica. Então é esse o exemplo que você tem que levar para todos os seus pecados mortais. Antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito, que é o sacramento da confissão, você precisa entender o que é um pecado mortal. Mas para que você entenda o que é um pecado mortal, você precisa entender que a sua alma ela está ofendendo a Deus ao cometer um pecado mortal. Mas o que é o pecado mortal? Como identificar um pecado mortal? Você precisa de 3 requisitos. Ou seja, você precisa saber da gravidade do pecado, você precisa ter pleno conhecimento dessa gravidade e você precisa ter deliberação deste pecado. O que seria a gravidade? A gravidade é você saber que aquele pecado que você está cometendo está ofendendo a Deus de uma maneira tão grave que ele se torna um pecado mortal. A deliberação é quando você sabe que aquilo ali é um pecado mortal, mas ainda assim você decide fazer. E pleno conhecimento é quando você sabe que aquele pecado é um pecado mortal. Tá, Silvana, você me disse o que é já o pecado mortal, mas eu preciso saber como é que eu identifico os outros pecados, para mim saber se são também pecados mortais. Via de regra, nós entendemos que os pecados mortais são todos aqueles que ofendem a Deus dentro dos 10 mandamentos. Então, nós temos lá o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e é isso que eu quero falar com você agora. Como que você vai identificar todos os pecados listados dentro do primeiro mandamento, que é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? Eu vou ler aqui algumas coisas para você e eu peço para que você pegue agora uma caneta e um papel, pausa esse vídeo aqui, pega uma caneta e um papel para você anotar quais são esses pecados e do lado você escreve sim ou não, se você cometeu esse pecado ou se você não cometeu esse pecado. Se você colocar sim do lado desse pecado, é um pecado que você precisa se confessar. É um pecado mortal que está ofendendo a Deus e está ofendendo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa que você precisa saber é: vai ofender a Deus dentro do primeiro mandamento se você
faltou com respeito às coisas santas. Por exemplo, você costuma zombar das imagens da igreja. Algo que você zomba dentro da igreja. Então isso já é um pecado mortal. Você precisa anotar qual é esse pecado. O que foi que você fez para que na hora que você estiver diante do sacerdote você possa se confessar, falar esse pecado. Conversando ou brincando dentro da igreja. Se você participou de alguma missa já, mas você ficou ali conversando, levando as coisas na brincadeira, não prestando atenção na sacralidade do rito e não tendo o devido respeito às coisas de Deus. Você também precisa se confessar. Vou indecentemente vestido para a igreja. Então, se você, mulher, costuma ir mal vestida, com os seios de fora, com saias curtas, com calça muito apertadas, e eu quero dizer também para você, homem, que costuma usar calças muito chamativas, muito apertadas, camisa muito apertadas para mostrar um músculo, isso chama a atenção das mulheres, isso chama a atenção dos homens dentro da igreja. Então, você também está fazendo com que outras pessoas pequem olhando para você. Então, você também precisa se confessar. Você não faz genuflexão quando você passa diante do Santíssimo Sacramento. O que é a genuflexão? É você se ajoelhar quando você passa diante do Santíssimo Sacramento no sacrário. Lá, toda a Igreja Católica tem um sacrário lá, onde fica Nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que fazer genuflexão ao passar diante do sacrário. Você faltou com respeito e com sacralidade. Coloquei minha vontade, minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder ou alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida. Então, tudo isso que eu citei aqui agora, você colocou em primeiro lugar e você não foi na missa. Então, você tinha um divertimento lá do final de semana e você resolveu não ir na missa porque o divertimento parecia ser bem melhor, bem mais interessante. Você faltou em vários domingos, então tudo isso você tem que confessar. Adorei a Satanás. Você foi em algum local onde Jesus Cristo não é o Senhor? Você sabe, mesmo que talvez você tenha ido em algum local onde você viu lá imagens da Igreja Católica, você sabe que aquele local Jesus Cristo não é o Senhor. Você sabe. Então, esses locais das quais não foram a Igreja Católica que você frequentou, foram lugares fora da Igreja Católica, você também precisa se confessar. Se você invocou a Satanás também, é uma questão de você estar se confessando, é um pecado grave que ofende a Deus. Usei coisas, preste atenção nisso. Usei coisas, li textos ou ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio. Muitas músicas que a gente ouve que são internacionais, elas têm uma letra. Então essa música ela tem uma letra que ela é blasfema e você sabe. Então isso é um pecado mortal. Agora, se é uma letra que você não sabia qual era o conteúdo dela e você ouvia ela, porque você não sabia o significado, você não está em pecado mortal. Sou supersticioso. Então, você pode ver que tem muitas pessoas que carregam coisas, por exemplo, trevo de 4 folhas, né? São pingentes, né? Pimenta, olho grego, pessoas que usam até mesmo planta, que diz que tira o mal olhado, você vê horóscopo, tudo isso são coisas que vão contra a doutrina católica, então isso você também precisa se confessar. Pratiquei a magia, o espiritismo, fui a bruxa, a médium ou a curandeiros. Tudo isso você vai anotando aí no seu papel, para que na hora que você chegar lá para o padre, você vai dizer se você foi nesses lugares.
Pratiquei adivinhação através da astrologia, do jogo do copo, do pêndulo, das cartas de tarô, da leitura da palma da mão ou coisas semelhantes a esta? Usei amuletos como ferradura, o corno, as figas, os cristais ou coisas semelhantes? Acreditei em energias como, por exemplo, o reiki. Como não existe nenhuma comprovação dessa prática de reiki, então essa é uma prática que a Igreja Católica não orienta que nós católicos façamos. Eu peço que você continue aqui, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre os pecados mortais que ofendem a Deus dentro do segundo mandamento.